Olá, amigos, estamos iniciando diretamente aqui dos estúdios da TVC, TV do Correio da Manhã, o programa Marketing Business. E hoje eu tenho a honra de receber um ícone do mercado do Rio de Janeiro e, por que não, do Brasil, um ícone em todas as áreas que são relacionadas ao marketing. Ele é um profissional tarimbadíssimo, respeitadíssimo, e que nós temos, enfim, uma afinidade de longa data, mas é um profissional que o mercado aplaude, não só pela sua capacidade de entrega de resultados fantásticos, mas fundamentalmente pela sua maneira de conduzir aonde ele está ou aonde ele desenvolve a sua gestão, e que são dezenas de sucessos, e realmente pelo seu networking. Realmente é, no meu entendimento, o profissional da área no Rio de Janeiro que tem um networking que todo mundo inveja. Eu recebo hoje com muita honra Tomás Naves, diretor comercial e de marketing da Record TV Rio, e que tem aí uma estrada fabulosa e que vai contar tudo e mais um pouquinho para todos nós. Tomás, um prazer te receber aqui no programa. Obrigado, Marcelo. Menos um pouquinho, né, Marcelão? E aqui nós estamos aqui de par de jarro, aqui, ó. Não sei se vocês repararam aqui, ó, nós estamos uniformizados. Deve ser porque a gente pensa da mesma maneira. Mas estamos aí, estamos preparados aí. Que Pode bom. perguntar o que você quiser. Que bom. Tomás, o programa Marketing Business, como você acompanha, eu sei, é um programa que está cada vez mais ganhando uma audiência, não só para os profissionais da área, como também para estudantes, enfim, todos os amantes do mundo do marketing, como também dos negócios. Tomás, você tem uma larga experiência, um currículo invejável, passando pela Mesbla, pela Cemusa, pela Multiplan. Hoje você é diretor comercial da Record TV do Rio de Janeiro, que transformou a TV Record numa potência de faturamento. Fala um pouquinho inicialmente dessa tua longa história na área de marketing e de negócios. Voltando um pouquinho no tempo? Por favor. Faço questão, então. Bom, o início da minha trajetória foi nas empresas da minha família, uma coisa que eu gosto muito de pontuar, porque era uma universidade, né? Na verdade, um complexo educacional grande. Nós chegamos a ser o maior complexo educacional de ensino privado em Minas. Chegamos a ter 40 mil alunos. Uau. Entre o colégio e a universidade. Mas o mais bacana daquela experiência inicial ali nas empresas da família, é um pouco do que eu carrego até hoje, que é o sentimento de propriedade, que é o sentimento de dono, essa coisa do vestir a camisa, que a gente usa muito no nosso negócio. Eu realmente vesti a camisa no início nas empresas da minha família. E isso parece que deu uma liga ali muito forte, né? Uma conexão muito forte nesse sentido conceitual, né? de vestir a camisa. E eu trago isso e eu venho arrastando esse sentimento ao longo dessa minha trajetória toda. Eu saí das empresas da minha família cedo, foi uma outra decisão também correta, difícil, né? Porque você sair da zona de conforto muito cedo. Né? Isso com que idade? Com 19 anos. Eu saí da zona de conforto, recebi um convite para ir para a Coca-Cola, né? Lá em Minas, que era a engarrafadora, que era a Refrigerantes Minas Gerais, onde eu tive a oportunidade, na largada da vida profissional, de participar de uma sequência quase que uma faculdade de marketing, né? Porque a Coca-Cola tem uma vantagem que é a amplitude da área de atuação. Quer dizer, se eu trabalhasse ali numa empresa pequena, ou talvez uma agência de propaganda, ou talvez ficaria meio limitado a algumas disciplinas. E na Coca-Cola não, a gente teve a oportunidade ali de fazer uma universidade, né? Prática, né? De marketing na paralela à universidade que eu trabalhava e estudava, né? Na paralela. Demorei muito tempo, inclusive, para me formar por causa disso, porque como eu trabalhava muito e eu não queria abrir mão dessa oportunidade que me foi dada, e aí eu demorei 8 anos, quase fui jubilado, na época tinha jubilamento, quase fui jubilado das empresas da minha família, imagina, uma universidade que era da minha família. Que loucura. E os reitores lá, os diretores, os professores, eles queriam me jubilar porque eles queriam meio que me usar de exemplo, né? Porque até o sobrinho foi jubilado, né? Era uma demonstração de correção e tal. Então quase fui jubilado, né? Me formei aos 48 do segundo tempo, mas graças a Deus consegui concluir a minha trajetória acadêmica e consegui passar por essa universidade que foi a Coca-Cola. Depois eu atribuo uma grande experiência ter ido para uma agência de propaganda. Eu vivenciei uma agência lá em Minas, que era, na época, a maior agência de Minas Gerais. Então também vivenciei um pouquinho da publicidade por dentro, né? Conheço a agência de publicidade por dentro, como é que funciona, as rixas entre atendimento e criação, as coisas que às vezes as pessoas que
nunca passaram por lá também, às vezes não conhecem. Isso te dá também um drive bem amplo, né? Porque você hoje pode estar tendo um serviço prestado por uma agência, então você sabe como funciona, você sabe como pedir, você sabe como demandar, as dificuldades que existem para sair um projeto de dentro de uma agência, né? E depois disso, aí ao longo dessa trajetória, eu ingressei nos veículos, né? Que foi muito importante, tendo passado a maior parte do tempo o cliente, como você bem colocou, sendo diretor de marketing da Mesbla, fui diretor de marketing da Multiplan durante 10 anos. Você fez um belíssimo trabalho. É meu mentor intelectual. Queria fazer aqui se você me permitir, aqui merchandising. Por favor. Não está autorizado o merchan aqui do Zé Isaac Pérez, mas eu queria fazer, porque é um empresário inacreditavelmente espetacular, profissional, visionário, empreendedor, apaixonado pelo Rio. E se tem um cara que merece todos os nossos aplausos é o Zé Isaac Pérez, respeito, né? Implantador do marketing imobiliário. Ele implantou o marketing imobiliário. Tudo que você imaginar que existe hoje no marketing imobiliário foi implantado pelo Pérez. Desde as bandeirinhas chamando a atenção para o empreendimento, foi ele que inventou isso, até a questão de fazer aquele esquenta dentro do stand, falar, o seu Marcelo Alves acabou de bidar ali um apartamento, esse esquenta que às vezes é meio teatral, né? Ele inventou esse negócio, né? Então esquentar o ritmo de venda no mercado imobiliário. Ele inventou os estandes com apartamento decorado. Isso foi tudo o Pérez que inventou. Então, se o mercado um dia tem que fazer uma homenagem, o mercado de real estate tem que fazer uma homenagem ao Zé Isaac Pérez. E é o meu mentor intelectual, é o cara que eu me guio muito pelos ensinamentos, pelas coisas que ele me ensinou ali naqueles meus 10 anos com ele ali, que foram realmente gratificantes. E aí tive a oportunidade de entrar, de vivenciar o terceiro lado, que é o veículo, né, de comunicação. E aí foi muito engraçado, porque quando eu fui, um headhunter me chamou para a experiência da Cemusa, né, que era a empresa imobiliária urbana que tinha ganhado a concessão aqui no Rio de Janeiro em 2000, e era uma empresa espanhola. E aí o diretor da Espanha que veio aqui, que me entrevistou, Fernando Del Canho, ele me entrevistou e tal, e me escolheu. Eu cheguei para ele um dia e falei, ô Fernando, você está fazendo uma cagada do caralho. Ele falou, mas por que, Tomás? Desculpa o palavrão, pode falar palavrão aqui no marketing? Pode. Me desculpe aí as nossas espectadoras femininas aí, mas o palavreado às vezes é difícil aqui. É vírgula. Ainda mais nesse nosso mercado, né? E aí eu falei, Fernando, você está fazendo uma besteira tremenda. Ele falou, mas por que, Tomás? Cara, eu não tenho a menor noção de venda, de área comercial. Nunca fui diretor comercial. Você está me escolhendo para ser diretor comercial de um negócio novo, um negócio que não existe no Brasil, né? Era uma startup e o mobiliário urbano não existia no Brasil, existia na Europa, existia nos Estados Unidos, mas no Brasil não. E eu falei para ele que era uma besteira ele querer me colocar naquela posição. E aí ele me alertou, e aí eu até devo isso a ele, porque ele falou, Tomás, mas eu digo para você o contrário, você vai arrebentar nessa função. Eu falei, mas por que você acha isso? Ele falou, cara, porque todo profissional de marketing é um vendedor nato, né? E a gente aqui nesse programa, a gente realmente consegue enxergar isso, né? Você eu vejo, você é um vendedor de ideia, vendedor de projeto. Então, você é um diretor comercial. É verdade, né? é verdade. A gente olhando por esse aspecto, né? E ele que me alertou, né? Ele falou, Tomás, o que você faz quando você quer vender um planejamento estratégico ou vender um posicionamento para o seu chefe, para os presidentes das empresas onde você trabalhou? Eu falei, eu vou lá e eu apresento a ideia, convenço o cara. Ele falou, pois é, você é um vendedor. Então, na verdade, o que você tem que entender é que só vai mudar o produto que você vai vender. Daqui para frente você vai vender imobiliário urbano. Sensacional. E é a mais pura verdade. Então é realmente um aprendizado, né, que eu tive com esse cara. Aceitei o desafio e aí surgiu para mim um aprendizado muito interessante, que é a questão da embalagem, né, da área comercial pelo marketing, né, que é uma coisa que às vezes existe ainda uma grande dificuldade de entendimento de algumas companhias da importância de você ter o marketing e o comercial sendo capitaneado pelo mesmo executivo, né? É uma discussão longa, ainda não vamos vencê-la aqui no programa, mas é uma coisa até para a gente instalar aqui hoje. É uma crença que eu tenho, ou seja, quando você tem a oportunidade de embalar o produto que você vende, a chance de êxito é muito maior, né? E foi o que eu fiz na Cemusa. A Cemusa precisava de marketing, porque era uma empresa desconhecida, era uma empresa que tinha realmente um guarda-chuva muito gigante, que era uma empresa multinacional pesada na Europa, faturava 6 bilhões de euros, mas que ninguém no Brasil sabia nem o que era a empresa e nem o que era o negócio, né? A disciplina que a gente iria implantar, que era o mobiliário urbano.
Então nós precisamos fazer naquele momento ali muito de embalar, de fazer com que o mercado publicitário enxergasse a gente como um player pesado que estava chegando, porque nós éramos, né, oriundos de um guarda-chuva poderoso europeu, né, e muito do mobiliário urbano, que era uma disciplina nova, precisava de ser apresentada para o mercado publicitário, né, através do trade, através de anúncio, através da publicidade propriamente dita, né. E o êxito da Cemusa, em 5 ou 6 anos ali que eu permaneci ali, veio muito em função da embalagem que foi dada para o negócio, né? E hoje eu não consigo imaginar mais tocar um negócio, assumir um desafio comercial sem ter o marketing juntos, trabalhando em prol desse êxito comercial. Sensacional. E hoje, ou já há algum tempo, você é o diretor comercial e de marketing da Record TV Rio, que é um sucesso. Eu lembro que você, em algumas reuniões nossas, o faturamento que você pegou a Record TV e hoje são 10, 20 vezes mais. Como é que foi essa entrada na Record e essa transformação que você fez? Bom, uma das coisas que eu atribuo maior êxito, né, dessa caminhada, dessa trajetória, é exatamente o que eu vivenciei na Cemusa, né? E aí, logo depois, quando eu tive a oportunidade, né, eu saí da Cemusa. Você lembra bem, eu tive a experiência, uma tentativa solo com a Cioli ali, naquela empresa de entretenimento, e aí fui convidado para assumir esse desafio em 2007. E quando eu olhei um pouco os números da companhia, né, quanto a Record faturava no Rio, e fiz umas análises do mercado do bolo publicitário brasileiro, né, o que representava a participação da TV aberta no budget publicitário e o que representava a participação da Record TV Rio no budget publicitário carioca, né? Falei, cara, tem alguma coisa errada, aqui tem potencial, né? Essa foi uma das grandes, talvez, decisoras, né, na questão de aceitar o desafio, porque eu vi que ali tinha possibilidade de crescer, né, usar o marketing, né, porque a companhia tinha, principalmente no Rio de Janeiro, muito problema de imagem. Emissora de São Paulo, Paulista. Emissora de São Paulo, a questão do grupo ter uma unidade de negócio ligado à religião. Então as pessoas imaginavam que aquilo ali era uma emissora religiosa, né? Isso no passado era muito forte, né? Depois disso também a localização, né? A gente tinha uma localização muito ruim, que era em Benfica, né? Então uma das primeiras coisas que eu fiz ao detectar esse problema, né, que era um problema que afetava não só a marca como a performance comercial, foi transferir o escritório para a Praça Nossa Senhora da Paz, né, que foi para mim também um dos grandes movimentos assertivos no sentido de fazer com que a percepção, porque nesse nosso negócio, você que conhece muito disso, né, o marketing não é uma batalha de produto, é uma batalha de percepções, né? Então, ao trazer a Record de Benfica para a praça ali, né, no coração, no quadrilátero do charme do Rio de Janeiro. E numa vitrine, de fato, né? Um prédio lindo, um prédio que vinha já, né, que carregava, né, um pouco do glamour, porque ali tinha sido, né, o lançamento do Ocimar Via Solar, né? Isso é uma coisa que eu acho que vale a gente dar uma enviesada aqui, Marcelo, porque eu particularmente acredito muito nisso, na questão da construção das marcas, quando você usa atributos de outros segmentos em seu favor, né? Então, quando você comentou que eu fiz um bom trabalho na Multiplan, né, uma das coisas que eu usei, eu acabei usando de novo na Record. Quando o Pérez me chamou, o Rio Sul era o grande polo da moda no Rio de Janeiro. O Rio Sul era... Isso nós estamos falando da década de 90, né? Não é nem muito bom falar isso, porque, né, as pessoas vão começar a fazer conta da minha idade. E isso é um segredo sete chato que eu não vou abrir nem para o Correio da Manhã, entendeu? Quanto mais para a TVC, para essa audiência gigantesca aqui. Então, isso 90, né, o Pérez chegou para mim e falou, nós precisamos de ocupar na cabeça do carioca essa posição de destaque como um grande polo de moda, lançador de tendência, né? E o Barra Shopping, até por estar, né, fora ali do eixo, né, da Zona Sul, na Zona Oeste, tinha mais essa dificuldade. E aí nós lançamos os eventos de moda, que você lembra bem que você trabalhou muitos anos nessa área de eventos, e eu fiz a Semana Barra Shopping de Estilo. Que as pessoas têm memória curta, né? Mas o Fashion Rio, que hoje
que é um evento sensacional, agora está parado por causa da pandemia, mas virou Fashion Rio, era a Semana Barra Shopping de Estilo. Que era um né? charme, fantástico. Na sequência, eu levei esse projeto para São Paulo, porque o Morumbi tinha o mesmo problema em relação ao Iguatemi. Sensacional. Né? E aí eu criei o Morumbi Fashion Brasil, que depois virou São Paulo Fashion Week. Né? O São Paulo Fashion Week não é nada mais, nada menos do que o Morumbi Fashion Brasil. Sensacional. Né? O Paulo Bois era meu diretor artístico. Sensacional. Né? A Heloísa Simão, que é dona do Fashion Week, do Rio, Rio Fashion Week, né? Ela era a minha diretora artística, né? No Semana Barra Shopping de Estilo. Não falo isso com nenhum, depreciando nenhum dos dois. Estou dizendo o seguinte, ali a gente sabia que aquilo ia nos ajudar naquele momento e a gente imaginava que a moda realmente ia ter de novo, né, o peso, né, da representatividade que ela tem enquanto indústria, né, a partir do momento da injeção que a gente fez de capital naqueles eventos, naquelas plataformas. E, logicamente, nós usamos os atributos do mundo da moda, né, aí a questão dos estilistas, esse mundo, né, mágico da moda, porque a moda, eu costumo dizer, que a coisa mais camaleônica que existe no mundo é a moda. Por que a moda nunca acaba? Por que ela nunca fica velha? Né? Você não vê falando a moda está velha, a moda nunca está velha, porque ela é camaleônica. A cada 6 meses, a camisa azul que eu e o Marcelo estamos usando hoje talvez não seja sem mais, dúvida, calça, talvez seja rosa, aí a calça de boca um pouco apertada vira um pouco boca sino, e aí depois vira boca apertada de novo, e aí diminui um pouco a altura, aí o sapato italiano, corte italiano, enfim. Então a moda ela é camaleônica, e a gente ao levar os eventos de moda, né, acoplar os eventos de moda aos empreendimentos da Multiplan naquele momento, a gente arrastou os atributos, os skills do mundo da moda para as marcas. Né? E nas pesquisas que a gente fez na época, a gente conseguiu validar isso, ou seja, todos os empreendimentos passaram a ser percebidos de maneira diferente, né? Com um trabalho forte no nosso awareness, no nosso remind, na marca, né, na força da marca junto a esse público. E isso a gente usou também, né, fazendo essa analogia, na Record. Então, quando a gente trouxe o prédio para a praça, para o lugar onde era o Ocimar Versolato, o que a gente fez? Mas movimento contínuo. Assim, ao ocupar o prédio, automaticamente a gente mudou a percepção de marca. Porque o mercado publicitário, quando chegava ali, eu fiz um evento, você lembra? 2 meses. Você que gosta desse negócio, foi maravilhoso, porque eu precisava de inaugurar o prédio, né? Se eu estiver me alongando muito, você me corta aí. Absolutamente. E eu precisava de alongar. Precisava de inaugurar o prédio. Né? E o prédio era um prédio pequeno, as pessoas achavam que ali era emissora. Não, ali só funcionava a área comercial. Ali tinham 35 funcionários trabalhando, né? Enquanto a nossa emissora tem 700 funcionários. Você conhece bem que você prestou serviço para a gente. Mas as pessoas achavam que ali era o quartel-general, né, da companhia. E ali cabiam, nós fizemos as contas, o máximo cabiam ali 80 pessoas, porque tinha muito mobiliário, né? Aquilo era ocupado, era um prédio de escritório. Né? Eu falei, como é que eu vou fazer um evento para 70 pessoas? Não dá, mercado publicitário, as agências, os clientes e tal. Aí a gente quebrou a cabeça, junto com uma produtora na época que nos ajudou muito, e a gente falou, pô, e se a gente fizer? Nós precisávamos de alcançar o mercado inteiro, que eram 1.000 pessoas. A gente falou, pô, se a gente dividir 1.000 por 60 ou 70, que é a capacidade diária, a gente encontrou um número de eventos. O rider técnico era o mesmo, você só tinha que pagar pela permanência do equipamento, das caixinhas de som, né? O buffet era recorrente, né? Para 1.000 pessoas ou para 70 por dia, não muda nada o custo. Né? É igual. Né? Então é só, como dizia meu pai, pensar não é para que. A cabeça não é feita para separar a orelha. Então é tudo raciocínio. Né? Dividir 1.000 por 60 dava mais ou menos 16, 17 eventos. E aí eu fui para São Paulo com esse desafio de aprovar 17 inaugurações. Né? Foi muito engraçado que o vice-presidente na época financeira era o Marco Pereira, que hoje é o presidente do Republicanos, e ele falou, mas como é que é isso? Eu expliquei o racional para ele. Falei, ô chefe, não é nada mais, nada menos do que fazer a mesma coisa em várias vezes. São vários mini-eventos. O custo é igual, não muda nada. A caixinha que o cara vai ceder aqui, ele vai cobrar um pouco mais, porque ela vai ficar né, sem o cara utilizar, sem o cara alugar durante um bom tempo, mas não vai mudar muita coisa. Aumentar um pouquinho no rider, o custo de buffet é igual. Caramba, eu nunca tinha pensado nisso. Ele falou, difícil é a gente vender aqui dentro, porque a gente nunca inaugurou nenhum escritório da Record no Brasil, vamos inaugurar 17 vezes o mesmo. Né? Eu falei, mas isso a gente explica, chefe. Aí ele me aprovou, né?
E aí, Marcelo, vale essa ressalva, né? Eu acho que não adianta nada você ter uma boa ideia se você não tiver uma interlocução de aprovação, né, nos níveis hierárquicos mais altos, né? E aqui um agradecimento ao Marco Pereira, que era um executivo que tinha essa visão, né? Quer dizer, de aprovar um negócio desse que realmente, se você para pensar, assusta, né? Você, nunca inauguramos um prédio, Tomás, nunca inauguramos um prédio, vamos inaugurar 17 vezes o mesmo prédio. E aí o cara fica sempre pensando como é que o parceiro ou o chefe dele, né, o CEO da companhia, ou sei lá, o acionista, né, pode pensar, achar que você está brincando, né, de fazer festa. Né? Não, e chegou chegando. Né? E isso foi muito legal, porque os eventos aconteciam sempre de terça a quinta. Né? Então, se você pegar aí 3 eventos por semana, né, 12 por mês, nós ficamos inaugurando o prédio durante quase 2 meses. Era o badalação. Não, e realmente foi um negócio, foi uma experiência, até sob o ponto de vista humano, muito diferente. Porque a gente que faz evento, né, a gente sofre no planejamento, ali na construção, ali, e aquilo um dia acaba. Né? O nosso não acabava. Né? Então, assim, nós tivemos realmente um esgotamento muito grande, porque era toda terça, toda quarta, toda quinta, né? Aí a gente dava uma descansadinha na outra semana, toda terça, toda quarta, toda quinta. E aí era aquele evento sequencial e todo dia saindo tarde, né? Porque o sucesso do escritório realmente foi muito alto e as pessoas não iam embora. Né? E aí bebida, charuto e tal, e a gente realmente passou por um processo ali de esgotamento realmente. Teve um caso muito engraçado que o Reinaldo um dia o falecido Osimar, que nos deixou na pandemia, estava atravessando um dia a rua ali de Ipanema com o Reinaldo, né? E aí o Osimar falou, Reinaldo, olha o ônibus. Aí o Reinaldo falou, Osimar, deixa o ônibus vir, eu não estou aguentando mais nada. Tipo, o Reinaldo já estava se entregando de tão cansado que ele estava. E realmente foi um sucesso, porque a gente conseguiu cobrir, né, o mercado inteiro. Né? Foi muito engraçado que no final começou a ter pedido de gente que não tinha sido contemplado no processo. Né? Então era muito engraçado. Agências que a gente juntava com os clientes, aquilo dava uma liga, né? Porque acaba que virava também uma comemoração da agência com o cliente ali dentro do escritório. Então, realmente foi uma experiência muito, muito exitosa. Isso nos ajudou muito a mostrar rapidamente para o mercado, né? Quer dizer, em 2 meses a gente cobriu o mercado inteiro, a gente conseguiu mudar a percepção da companhia também. Já chegou se posicionando. Exatamente. Ao entrar ali no escritório, vários e vários clientes e agências e até outros veículos concorrentes falavam, cara, não tinha essa percepção da companhia. Achava que era um outro negócio. Né? Então, assim, voltando à sua pergunta, quer dizer, uma das coisas que realmente eu acredito que ajudou muito foi essa questão de usar o marketing em prol de negócio, em prol de faturamento. Tomás, vamos dar uma paradinha rapidinho com esse papo brilhante com Tomás Naves, diretor comercial e marketing da Record TV Rio. Fica aí que já a gente volta. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltando ao programa Marketing Business, hoje recebendo um ícone do marketing, da área comercial, do mundo dos negócios e negócios bem feitos, Tomás Naves, diretor comercial e marketing da Record TV Rio. Tomás, pensando essas ações, e que foram várias, né, você sempre foi um profissional que tem como característica o pensar grande, né? Desenvolver projetos grandiosos, embalar de forma exemplar comercialmente, marqueteiramente falando, que a própria embalagem do projeto já é um evento, né? Quer dizer, as pessoas esperam o que o Tomás está trazendo aí. E você desenvolveu e vem desenvolvendo projetos fabulosos. O próprio Rio Verão Festival, que é o festival de música de verão da cidade, os prêmios Atitude Carioca, os lançamentos de novelas icônicas, né, que você lançou praticamente todas, né, e outros eventos no seu currículo com a Record. O pensar grande para você já está no DNA, sim? Sem dúvida alguma.
eu acho que é um pouco disso que a gente está falando, né? Quer dizer, talvez se o profissional da área comercial não fosse um profissional com esse DNA, né? Toda a minha essência, minha formação acadêmica é de marketing, a minha principal escola foi a Coca-Cola, ou seja, então esse DNA realmente ele é meu, né? Mas eu acho que tem muito a ver com isso, quer dizer, quando você tem a possibilidade, né, de fazer um lançamento de produto, seja ele qual for, seja um lançamento de novela, seja um evento, né, como foi bem lembrado, a Atitude Carioca, o Rio Verão Teatro Festival. Municipal, uma loucura, ou seja, fantástico. se você consegue realmente fazer isso, né, de maneira grandiosa, de maneira ousada, esse atributo também vai para a marca. Porque quando você faz aquele movimento de maneira grandiosa, aquilo remete para quem está ali, remete para a marca. Então não é o evento que foi grandioso, é a Record que faz tudo de forma grandiosa. É a marca, né? gerando aquela experiência. Exatamente. Fabulosa. Então, assim, tudo isso contribuiu, né, para esse resultado, né, para essa melhoria de percepção, para esse aumento de faturamento, como você bem colocou. Ou seja, quando a gente chegou, a gente faturava 25 milhões de reais ano, e esse ano a gente vai faturar 250 milhões de reais. Caramba! Depois de 15 anos. Começou com 25 e hoje 250 milhões. Que fantástico. Hoje a gente 15% do faturamento do grupo. Que fantástico. Equivale ao PIB do Rio, né? Que era um gap que existia quando eu te falei a conta que eu fiz. Ou seja, nós não podíamos ter uma representatividade percentual menor do que o PIB de representatividade do Rio no PIB publicitário brasileiro, né? E hoje o nosso faturamento representa algo em torno de 15% a 18% do faturamento do grupo. Bem, vocês podem observar que o que é ter um profissional qualificado na área de fato que ele brilhantemente atua, né? Quer dizer, ele juntou o marketing e a área comercial, embalando produtos, embalando projetos, pensando grande, realizando grande, e isso evidentemente se resume em resultados, né? Quer dizer, a Record, quando começou, estava em Benfica, hoje, enfim, é uma vitrine em termos de localização da área. Hoje você está em Ipanema, continua. Leblon, não, saí de Ipanema, estamos no Leblon. No Leblon, né? Estamos no Leblon. Numa área fantástica também. Sim, aquele prédio onde era o antigo Cine Leblon, tínhamos um escritório lá feito inclusive pelo Shoa, que é esse cenógrafo maravilhoso que o Rio de Janeiro, né, gerou para o mundo, né, que é o cenógrafo do Rock in Rio. Ele fez um escritório para a gente que vale a visita lá, vou convidar o pessoal da TVC para conhecer lá. E até quando quiserem também fazer gravação de programa lá, nós temos também, é como se fosse um estúdio. Legal. Então ele tem toda essa configuração, a gente tem um mini estúdiozinho lá também. Legal. E quando quiser dar uma variada, a TVC já tem a possibilidade de fazer essa gravação lá dentro e conhecer um pouco da forma que a gente enxerga também, que é essa questão da importância do escritório, né? É uma coisa que eu estava te falando antes do nosso bate-papo aqui, é que coisas que vieram com a pandemia, né, parece que as pessoas descobriram a pólvora na época da pandemia, né? Então, sem fazer nenhuma crítica a ninguém especificamente, mas nada disso eu descobri na pandemia. Então, quando eu imaginava que o escritório era importante, ou seja, o ambiente de trabalho era importante, ele tinha que ser agradável, ele tinha que ser bem localizado, às vezes eu era mal interpretado, né? Tem alguns amigos meus que falam, pô, o Tomás adora pegar o escritório, quando ele muda para a empresa, ele quer levar para um lugar bacana. Quando eu mudei para a Semusa, era na Estrada dos Bandeirantes, eu lembro disso. O escritório, né? E eu levei para o ABC, para o Atlântica Business Center, né? Que era um prédio, na época, recém-lançado em Copacabana, lindo, né? E ali era o escritório da Semusa. Por quê? Porque eu precisava que a Semusa fosse percebida como uma empresa de respeito, né? Eu queria posicionar a Semusa como no andar de cima. Eu queria que ela fosse percebida como a Record, como a Globo, né? Como a SBT, né? Como a Bandeirantes, como, né? a Editora Globo, como o Jornal Globo. Ou seja, eu queria subir a Semusa para o andar, né? Para o andar de cima, não com o pessoal de outdoor, né? Não desmerecendo o pessoal de outdoor, mas o pessoal de outdoor não se preocupa, mano. Agora você tem uma eletromídia, né? Você está num outro momento, depois de 20 anos, né? Em que as empresas de out of home têm uma outra... os players internacionais, JCDecaux, né, a própria Clear Channel já tem uma outra condição, né, de escritório e tal, mas na época o mundo do out of home era um mundo assim, que não entendia muito a questão do posicionamento empresarial, né, não entendia muito a importância do posicionamento corporativo, e eu queria fazer com que a Semusa fosse percebida de maneira diferente. Então, quando eu mudei o escritório para lá, fui mal interpretado por alguns amigos aí que eu não vou citar nome para preservar a identidade deles,
E alguns, inclusive, alguns dirigentes da própria empresa, na Espanha, alguns dirigentes na época da própria Record, na sede, na matriz de São Paulo, que achavam que aquilo era uma coisa em benefício próprio. Não é custo, né? Não como se você estivesse fazendo um escritório para você, para você ter um escritório bonito. Desculpa. É o cartão de visita. Quem me conhece sabe o seguinte, as minhas casas, graças a Deus, graças ao bom pai, são melhores do que os meus escritórios. Todas as minhas casas. Então, assim, eu não precisava de sair de casa para poder ir para o escritório. Mas eu acho que, fazendo inclusive um contraponto com o que aconteceu na pandemia, esse fenômeno do home office, hoje as pessoas estão acordando para isso. Por quê? Hoje 80%, a última pesquisa que eu vi, 80% dos executivos não querem mais voltar para as empresas. E vou te falar, é porque as pessoas não perguntaram isso na pesquisa. Mas se perguntarem por quê e aprofundar, é porque os escritórios não são agradáveis. É porque os escritórios não são legais. Porque o cara tem que ter vontade de sair de casa. Para ele sair de casa, se a casa dele é agradável, o escritório tem que ser tão ou mais agradável. Sem dúvida, né? Então aí você pega as empresas de tecnologia que vieram com essa vibe, né? Antes até da pandemia, né? Escritórios bonitos, o Google, o Facebook, então assim, desculpa, eu já estava nessa vibe. Dá prazer de estar ali, né? Claro. Invariavelmente eu saí do escritório da Record lá de Ipanema 10 horas da noite, estava lotado o escritório. Eu falava, galera, bora. E o pessoal, não, estamos aqui terminando umas coisas. 10 horas da noite, parecia 8 horas da manhã. Os caras estavam um puta gás, porque o escritório tinha te acolhe. Tinha, sabe, uma vibe, uma magia, sabe? Tinha uma ambiência agradável, né? Então, isso é uma coisa que eu acredito muito, sabe? É uma coisa que... e sempre acreditei nessa questão do atributo de qualidade, de felicidade no trabalho, para que as pessoas realmente... Hoje o escritório, por exemplo, que foi feito é bem menor, foi feito já numa cultura, né, de uma modalidade de arquitetura diferente, pós-pandemia, então era um escritório menor, não tenho mais sala, ninguém tem sala, todos os lugares são híbridos, você não tem lugar, Marcelo chega com o seu computador, onde tiver vaga e tal. Cara, eu achava que ia, sei lá, 30%, 40% da equipe. Hoje nós temos um problema com o escritório, porque está lotado, porque todo mundo vai para o escritório, porque é muito agradável, muito bonito, entendeu? Então, realmente, isso é uma coisa que a gente tem que também aproveitar que hoje, que nós estamos num programa, né, muito importante sobre marketing, para as pessoas acordarem para determinadas coisas que são importantes, sem dúvida. E que às vezes eram mal interpretadas. Tomás, pela sua maneira de conduzir, a Record adquiriu e vem adquirindo propriedades muito importantes. Uma delas, e algumas delas, é a participação do Campeonato Carioca e do Campeonato Paulista, né? E eu sei que, principalmente, o Campeonato Carioca tem o dedo seu. Como é que foi esse olhar em assumir o Campeonato Carioca, que há anos era da emissora concorrente? Bom, primeiro que eu acredito muito na aquisição de propriedades para ganho de market share, né? Eu não acredito que a gente consiga crescer o nosso faturamento e a nossa audiência se a gente não adquirir propriedades que já foram testadas pela concorrente e que dão resultado, né? Tanto na questão da audiência média, né, do produto, futebol, como na questão do faturamento, né? Porque quase todas as marcas têm interesse no futebol, né? A adesão é muito alta, é muito ampla, né, na questão do futebol, em função da importância do futebol para o nosso país. Né? Mas agora, e aí, quando a gente teve a oportunidade, quando a gente viu ali a oportunidade de uma vacilada lá concorrente no Carioca, e aí entrei com tudo, Marcelo, nesse negócio do Campeonato Carioca. Era uma oportunidade assim, imperdível, né? A concorrente deu aquela vacilada. E aí, cara, eu realmente tenho uma coisa comigo, que quando eu acredito no negócio, aprendi isso muito com o Pérez. O Pérez falava que a fé move montanhas, né? Quando a gente acredita no negócio, cara, a gente tem que passar essa crença para as pessoas. Sem dúvida, sem dúvida. E eu precisava de mostrar para a companhia que eu acreditava naquilo, e aí eu fiz uma loucura, no bom sentido, que eu coloquei meu emprego em risco, né? Porque o CEO falou, mas e o faturamento desse negócio? Nós temos que pagar para a FERJ um valor expressivo, nunca fizemos esse tipo de investimento. Eu falei, não, pode pagar, que se eu não captar isso, pode me mandar embora. Ele falou, você está falando sério? Eu falei, estou falando sério. Se eu não captar, você manda embora, pô. Aí ele falou para o presidente da Record, falou, pode ir em frente. Se ele não captar, eu mando ele embora. Aí, meu irmão, faltavam 15 dias para o campeonato começar. 15 dias? 15 dias, eu tinha que vender 5 cotas. Fizemos umas contas rápidas na época, meu pessoal o pessoal da área de inteligência de mercado, já tinha me balizado com algumas cotas regionais. O campeonato era só regional, então as cotas eram locais.
então o dinheiro é menor, não é uma cota net, né? E aí a gente comecei a fazer esse trabalho, quando faltavam 7 dias, eu tinha vendido 2 cotas. Que loucura. Eu falei, cara, vou morrer na praia. Que loucura. Eu não vou conseguir. E a minha mulher falou, Tomás, calma, vai dar tudo certo, mas eu cheguei a achar que eu ia morrer na praia. E aí, faltando 7 dias, eu correndo, não consegui viabilizar as 3 cotas, eu vendi exatamente o que eu tinha combinado com o CEO, e a gente conseguiu viabilizar o Campeonato Carioca. A experiência foi espetacular, foi mágica, e aí a companhia teve a oportunidade, né, de degustar o produto, né, de saborear as audiências. Nós chegamos a dar 30 pontos de audiência, né, coisa que a gente nunca deu nem com novela, né, talvez com 10 mandamentos e um capítulo da Abertura do Mar, né. E a gente partiu aí com tudo para o futebol, né, e aí a companhia adquiriu o Paulista, né, e no ano seguinte a gente inclusive vendeu o Paulista e o Carioca junto num pacote de Futebol Record TV. Sensacional. E a gente teve realmente um sucesso absoluto, tanto na comercialização também, como de novo nas audiências. E graças a Deus eu dei essa contribuição para a companhia, sensacional, que foi a entrada no mundo do futebol. Vamos dar uma paradinha rapidinho, a gente volta com o programa Marketing Business. Hoje uma presença ilustre e muito especial. Tomás Naves, diretor comercial e marketing da Record TV Rio. Sabe o sonho de vacinar a sua princesinha? Você pode realizar. Vacinar seu craque é um golaço. Vacinar sua futura médica é cuidar da saúde dela. Com a Covid não se brinca, se vacina. Vacine seu filho de 5 a 11 anos. Acesse novaiguaçu.rj.gov.br. Confira os documentos necessários e os postos com a vacina testada e aprovada para crianças. Prefeitura de Nova Iguaçu. Voltando ao programa Marketing Business, hoje um papo que o tempo está correndo. Tomás Naves é o nosso convidado, diretor comercial e marketing da Record TV Rio. Fique ligado. Tomás, eu queria voltar um pouquinho sobre essa ampliação absurda do faturamento da Record, né? Quer dizer, da sua gestão e, evidentemente, mérito também da sua equipe, né? Uma equipe que está com você há muito tempo, que você muda muito pouco, né? E que realmente está do teu lado e compra a briga e parte para dentro. O que fez a Record? O que foi feito de fato para sair de 25 milhões para 250 milhões? Isso é importante para o nosso telespectador, enfim, estar ciente e até colocar na sua maneira de conduzir bons projetos. O que você fez? Olha, primeiro eu diria para você que quem acha que a área comercial é muito glamour, né? E eu diria que é 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? Então, assim, tem muito do que a gente já falou. Muito café, né, Tomás? É muito café, muita visita, muito desenvolvimento de projeto, né? Tem uma coisa que é interessante aqui, que é bem diferente da forma do mercado atuar, que foi uma coisa que meus executivos na época, que estão comigo há muito tempo, né? O turnover realmente é muito baixo, bem colocado por você. O turnover é muito baixo. Depois eu vou fazer até uma parte aqui para citar o seu xará, o Marcelo Silva, que ele falava com relação a essa capacidade na contratação, né? Que também talvez seja um ponto importante nessa análise que você solicitou. Mas uma das coisas que eu fiz na época era o seguinte, tinha uma forma de trabalho do mercado comercial, que você vai lembrar, que era o número de visitas. O cara tinha que visitar, sei lá, fazer 8 visitas por dia, aí tinha uma planilha que me apresentaram, o cara tinha que mostrar que foi, aí o cara ligava para a agência para saber se o cara tinha ido, né? Então tinha um check-in da visita. Eu, quando olhei aquilo, falei, cara, tá tudo errado, né? Primeiro que eu não quero meus executivos indo nas agências, indo nos clientes por ir. Vim aqui tomar um café, Marcelo. Marcelo não tem tempo para tomar café, lógico. Né? Ninguém tem tempo para tomar café, né? Você toma um café na hora que você tem o seu tempo vago ali, que você vai ali, corre na cafeteira, mas assim, na hora que o cara chega, você está no meio de um pepino, no meio de uma coisa. Então, a primeira regra que eu criei foi o seguinte: primeiro, que meus executivos estão proibidos de ir em cliente ou em agência se não tiver alguma coisa para falar. Então, os caras falaram, mas peraí, Tomás, como é que é isso? Não, eu quero ser primeiro dentro da empresa. Então, eles ficavam dentro do escritório, se preparando para quando acontecer uma visita. Então, se um dia você quiser falar com o diretor de marketing da Oi, você se prepare para essa visita. Você estuda a Oi, conversa com a agência, prepara um volume de projetos que tem a ver dentro da nossa grade de projetos, de grade de oferta de produto que a gente tem. E aí você vai para lá para falar sobre um assunto específico. Não para chegar lá e perguntar se tem um dinheiro aí.
Isso eu acho que foi fundamental. Então, as reuniões passaram a ser reuniões mais densas, reuniões mais preparadas, sabe? Uma outra coisa também foi a construção da área de inteligência de mercado, que era uma coisa que eu queria fazer na CEMUS e não consegui. Os espanhóis não autorizaram, e eu consegui instalar isso na Record, graças à visão do Marcelo, que me deixou ter essa área de inteligência de mercado. E é muito importante você ter isso, porque isso ajuda no preparo da reunião. Então, por exemplo, você tem um profissional como o Sérgio Prazeres, que veio da área de mídia, né? Foi presidente do grupo de mídia do Rio de Janeiro, 15 anos de DPZ, né? E você tem esse cara do seu lado, o que ele faz? Ele te ajuda a pensar com a cabeça do comprador, porque é a cabeça do mídia que está do outro lado que vai avaliar a sua oferta. Então, eu tenho do lado de cá um cara que me ajuda a ajustar a linguagem do projeto para a cabeça do comprador. E outra coisa, eu passo a ter também um elemento de defesa do lado de cá que fala a mesma linguagem do comprador. Então, quando o cara chega e fala, não vou comprar porque eu estou achando caro a fazenda, aí ele fala, como é que é? Tá achando o quê? Não, estou achando caro, mas caro por quê? Qual o argumento? Com base em quê? No CPP, com base no CPM, com base no GRP, com base no quê? Sensacional. Então, assim, mudou um pouco a forma de fazer a discussão. A discussão ficou mais complicada, mais densa, mais profissional. Chega com argumento, né? Claro. E outra coisa, isso gera respeitabilidade para com a companhia, para com a área comercial. Total. Né? Aconteceu também, não vou citar o caso aqui que você conhece, uma agência que a gente chegou e eu criei também um negócio que era bacana, que era o Quarteto Mágico, que era o diretor comercial ia para a reunião, eu ia para todas as reuniões, não era aquele diretor de escritório, né? Então eu ia para todas as reuniões com o meu gerente, que era o Reinaldo, que está comigo até hoje, com o executivo responsável por aquela agência e com a pessoa de inteligência de mercado. Então a pessoa de inteligência de mercado com todo aquele trabalho feito, o executivo com conhecimento profundo daquela carteira de clientes da agência, o gerente junto com o executivo, né, complementando o time, e eu junto. Então, quando chegava em 4, a agência já falava, caraca, que geralmente ia um executivo dos outros veículos, né? Nós chegávamos em 4. Né? Eu com a minha cabeça de profissional de marketing, né, que contribuía muito na discussão. Eu não estava ali para vender, eu estava ali para encontrar um jeito de melhorar a performance de negócio do cliente que fazia parte da carteira da agência. Eu estava nem um pouco preocupado com o dinheiro, eu queria fazer o cara faturar mais. Essa sempre foi a minha cabeça. Então, quando a gente chegava nesse quarteto, um dia a gente chegou numa agência, a agência falou, não, mas aqui não precisava nem de vocês terem vindo, que a gente já está aqui com a decisão do cliente, a gente já tem o dinheiro do ano que vem, tudo resolvido, o cliente vai investir tanto, e o cliente tem aqui essa verba que ele resolveu destinar para a Record no ano que vem. Isso foi no meu primeiro ano, 2007. E era uma diretora de mídia importante no mercado carioca. E a gente já está aqui com a verba e tal. Eu falei, bom, muito legal. Então eu vou sair daqui, vou ligar para o Zagardi, lá em São Paulo, vou dizer para ele que ele não precisa mais da área comercial aqui no Rio, falar com ele que ele pode dispensar. Me dispensar o Reinaldo, dispensar a Fernanda Aguiar. Na época não era o Serginho, era outra, era a Cláudia não sei o quê. E a gente não precisa mais de estrutura para poder atender o mercado. Ela falou, mas por quê? Bom, você já decidiu tudo. Você decidiu qual é o investimento. Você decidiu onde você vai investir. Você decidiu o desconto. Você decidiu que a gente vai aceitar a sua proposta. O que a gente veio fazer aqui? Não precisa mais de área comercial. Não estou te entendendo, não. E eu que não estou te entendendo. É o seguinte, vamos fingir que essa reunião não aconteceu. Você vai me dar um briefing de qual é o desafio do seu cliente. Eu vou levar para casa. E eu vou fazer a proposta. A minha área de inteligência de mercado vai estudar os skills, os insights que você vai me dar, a sua necessidade de alcance, com que público você quer falar, qual o target que você quer alcançar, dentro da minha audiência. Nós, como entendedores do nosso negócio, nós vamos trazer isso para você e nós vamos valorar. Quem vai apresentar para você quanto custa o que a gente vai te entregar somos nós e não você. E aí depois você avalia se você quer ou não. Não, você não está entendendo, Tomás. O que nós temos é isso e nós não vamos representar nada. Eu falei, pois então eu estou te agradecendo. Devolve para o cliente está fora da Record no ano que vem. Não, você está louco. Aí a Fernanda Aguiar quase desmaiou, que era o maior investimento que a gente tinha na época, na Record. A Fernanda quase desmaiou, falou, Tomás, é louco. E eu falei, não, fala para o seu cliente que não temos interesse mais nele. Eu sabia que o cliente não ficava sem a Record, porque ele comprava com desconto tão alto que o volume de sessões que ele tinha, se ele ficar sem aquela inserção, ele morre. Ele morre. Então, isso é uma outra coisa também. Outro dia eu estava conversando com um executivo, que eu não vou falar nome, que você conhece também, de um outro grande player, TV aberta, e ele estava falando, pô, Tomás, nosso negócio está cada vez mais difícil e tal. Nós estamos passando por um aperto, esse negócio dos digitais. Então eu falei, cara, deixa eu te falar, um dos problemas também está na gente.
Porque a gente não valoriza o que a gente vende. Sem dúvida. Então é o seguinte, cara, quando o cliente chegar para você e falar, ó, eu não vou investir mais 20 milhões, só vou investir 10, você diz para ele o seguinte, meu irmão, te agradeço, pega os seus 10 e bota no digital. Vai em frente. Você vai perder teu emprego. Já fiz isso 2 ou 3 vezes. Fiz isso com uma grande multinacional francesa, que eu também não vou citar nome aqui, para não incriminar, mas eu falei para o VP de marketing, você não dura 6 meses nessa cadeira. E o cara caiu com 6 meses. Sabe por quê? Nós temos que entender, cara, como é que o nosso negócio contribui com o negócio dos caras. Se a gente não conseguir se fazer, respeitar, acreditando que a gente vende, nós não vamos conseguir levar essas empresas. Por isso que é empresas profissional da área, pô. Claro. Não é um aventureiro. Claro. Tá certo? Então, assim, só que isso demanda, em alguns momentos, Postura, risco, postura, né? Pagar para ver. É isso, né? se posicionar. Então, chega para o cliente e fala, cara, abre mão, fica com esse dinheiro, os 10 milhões, eu não preciso de 10 milhões. E principalmente confiar no teu produto. Só que o executivo comercial, muitas vezes você sabe que ele morre de medo, porque ele está acostumado com aquele negócio do faturamento, ele quer botar o faturamento para dentro. Então, naquela ânsia de botar o dinheiro para dentro, o cara de 20 vai para 10, e você vai definhando. É lógico. Aí, meu irmão, se você pegar aquele 10, no ano seguinte o cara vai te dar 8. É, sem dúvida. Então é o seguinte, eu prefiro o seguinte, devolve os 10 e vou buscar 10 em outro lugar. É isso aí. Entendeu? Nem Com que seja um 10 de qualidade. um. Nem que seja 10 de um, entendeu? É isso aí. Então, muitas vezes eu crucifiquei cliente. Nizam já falava isso, às vezes, né? Devolver cliente, né? Que é ruim para as agências. Então, nós temos que fazer isso. Cliente que não é bom para a gente, para nossa grade, devolve, meu Até irmão. porque confia no produto. Claro. Tá certo? Então, assim, eu acredito muito nisso. Tomás, você é presidente do conselho da ABMN, Associação Brasileira de Marketing e Negócios, que tem muito a ver com o nosso programa, evidentemente. Sim. Nessa tua trajetória, o que muda, o que vem mudando, sua percepção pelo marketing atual, o que realmente o mercado está aí olhando daqui para frente? Olha, eu acho que nós estamos num momento muito, muito interessante para a nossa área, né? Para a área de marketing. Para o seu programa, para o que vai vir por aí, para os CMOs, né, que estão no mercado. Primeiro que a gente tem que continuar acreditando no nosso negócio. Vale para o que eu falei com relação à Record, vale com relação para a análise do nosso negócio, da nossa contribuição para as empresas. Né? Porque às vezes eu vejo, o profissional de marketing está desvalorizado, o profissional de marketing já não é aquele cara que o CEO tem tanta importância quanto tinha no passado, o CIO, o cara de TI, adquiriu muita importância, o cara de RH. Eu acho que aí isso depende da postura de cada um, entendeu? Eu, não querendo aí jogar confete, mas em algum momento a gente tem que se valorizar também, e eu vou fazer isso aqui nesse momento, quer dizer, eu sempre me valorizei muito nas estruturas onde eu atuei, e eu acho que isso é muito importante, porque senão você desvaloriza a função. Né? Então não sou eu, pessoa física, sou eu na função, sou eu no crachá. Né? É quem está por trás do crachá. Eu não acredito muito na diferença do CNPJ para o CPF. Isso é uma coisa legal também para a gente abordar num outro momento, talvez numa outra entrevista. Bom prazer. Que eu acho que não existe também a diferença do CNPJ para o CPF, né? Ou da carta de identidade para o CPF, né? Para o CNPJ, desculpa. Nós somos a mesma pessoa, entendeu? Então, eu quando estou atrás desse crachá, eu tenho que valorizar a função de profissional de marketing, não o Tomás, pessoa física. Então, assim, ao atribuir valor à função, não deixar com que a minha função seja desvalorizada nas empresas onde eu passei, eu valorizo o profissional de marketing. Isso tem que valer para todo mundo que está nessas cadeiras. Né? Então, eu acho que nós estamos num momento em que o marketing volta cada vez mais a mostrar sua importância. Né? Nós estamos num momento que as companhias estão acordando para isso novamente. Né? Talvez a pandemia ajudou muito, né? Porque as sacadas de marketing foram importantes para as empresas passarem por esse momento de dificuldade. E cada vez mais, né, esse profissional de marketing, na minha opinião, vai ser valorizado. Porque as empresas, independente do que acontecer com a humanidade, elas vão precisar de vender sempre. E o profissional de marketing que tem essa capacidade de ter uma sacada, de ter uma genialidade, de ter um pensamento grande, de fazer com que, você bem colocou aqui, você embalar um negócio de maneira diferente, esse profissional sempre vai ter espaço no mercado. São poucos hoje, nas tuas andanças? Eu acho que a gente houve uma juniorização, houve sim. Mas eu acho que isso é cíclico, né? Agora, de novo, você começa a ver alguns expoentes, né? O Santander tem um cara que eu admiro muito, o Igor Pulga. O Itaú tem um cara que eu admiro muito,
né? A própria Tinha, a Ana Paula está fazendo um trabalho brilhante, agora deu um show aí no Rock in Rio. Sensacional. Então, assim, a gente tem, de novo eu começo a ver alguns expoentes, né? Mas a gente passou realmente por um processo aí de juniorização, mas eu acho que é uma coisa cíclica, né? Eu acho que a gente vai voltar a ter grandes expoentes, como a gente teve no passado, né? Nós dois que estamos nesse mercado há muito tempo, o Mauro Motedo da vida, né? Que infelizmente nos deixou agora há pouco tempo, né? Que era para mim você fez uma belíssima dos gênios do marketing, né? O próprio Alberto Blanc, que foi o cara que lançou a Oi, né? Ou seja, nós tivemos profissionais aí que realmente tiveram deixaram o seu nome na história. Né, Tomás? Com personalidade, com bota na mesa mesmo, e sabe fazer e faz, e o risco é a questão da crença. É a questão da crença, acreditar no que você está fazendo. Ele contou quando ele... E bota na reta, né? Ele contou quando ele fez a apresentação da marca da Oi, o conselho da Telemar na época começaram a rir. Quando eu apresentava a marca da Oi, começaram a rir. O que é isso? Mas não é possível que você está brincando de apresentar uma marca que chama Oi. Né? Porque imagina isso, você apresentando essa marca. Né? E ele fez toda uma apresentação junto, logicamente, com a empresa de design que ele contratou na época, que é uma empresa inglesa, né? Que é uma das grandes do mundo. E aí os caras realmente viram que aquilo não era uma brincadeira. Aquilo era uma marca realmente que tem um valor, né? Que tem um peso, né? E que estava naquela decisão, naquela reunião, naquele momento, na hora da apresentação. Sensacional. Tomás, a gente bem sabe, a gente vive disso, e você é um exemplo para todos nós. Um homem de sucesso, um profissional da área de sucesso, é um homem que tem um fantástico network. E você tem isso invejavelmente. Eu queria muito ter o teu telefone, a tua lista de contatos, porque é impressionante a relação que você tem com todos, brilhantemente, que te carrega já há um bom tempo essa competência. Fala um pouquinho para todos o que é ter um networking fantástico. Isso é importante. Bom, primeiro que eu queria te corrigir que o meu network não é fantástico, ele é espetacular. Entendeu? Porque o fantástico é o network da concorrência, entendeu? O meu network é espetacular. Maravilhoso. Domingo espetacular. No nosso caso aqui, o programa espetacular. E realmente você tocou talvez um dos pontos mais importantes de tudo que a gente falou ao longo da entrevista, né? Eu acho que essa coisa do network, né? E para quem não conhece a palavra, né? Que é, na verdade, o relacionamento construído, né? Ao longo da carreira, né? E bem administrado, porque também não adianta você pegar um cartão, colocar para dentro ou salvar no seu telefone e não estimular essa relação, né? Então, assim, é muito importante você encontrar mecanismos e ferramentas de retroalimentação dessa relação, né? Seja através de... Eu sempre faço, né, muito isso, né? Como eu trouxe para você um livro de presente, né? Como eu tiro uma foto num evento, por exemplo, da Adri, num evento que eu esteja lá, e aí eu pego e lembro de uma pessoa, ou a Dudinha, por exemplo, eu pego aquela foto, imprimo e coloco atrás, Marcelo, um beijo, tive com a Dudinha, amiga da Antonieta e tal. Ou seja, isso é o remind, né? Você está, na verdade, ativando pontos de contato, né? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a gente esquece também que nós somos marca, né? Isso também vale uma outra entrevista, né? Eu lembro de um artigo da revista Você S.A., que era uma marca chamada Você, né? Que era daquela revista Você S.A., da editora Abril, que o primeiro artigo era esse, uma marca chamada Você. E eu acredito muito nisso, né? Nós somos uma marca, né? Vendemos nós também. Você é uma marca, né? A quantidade de crachás ali que você ostentou naquele painel que você tem ali, quer dizer, em todos aqueles momentos você foi visto por trás daquele crachá, administrando eventos, administrando prêmios, e aquilo é uma marca, né, que estava por trás daqueles crachás. Então, assim, a nossa forma de abordar as pessoas, a nossa forma de tratar as pessoas, a nossa forma de lidar com essa base de relacionamento, né, o famoso database marketing, é super importante para que você não perca isso ao longo dessa trajetória. Então, quer dizer, o que eu posso dizer para quem está nos ouvindo construa essa base, né, administre essa base, se relacione com essa base, né, dê valor a essa base, né, que você vai realmente tirar resultado dela. Isso no teu sucesso, em porcentagem, representa quanto? 50%. 50%. 50%. Impressionante.
Uma outra coisa que eu falei que eu ia falar, não sei se ainda tem tempo aqui. Por favor. O Marcelo Silva um dia chegou para mim, seu xará, e falou... Marcelo Silva é o VP artístico hoje da TV, que foi o presidente da Record que me contratou, que você lembra, na época aqui. Foi uma pessoa formidável. O Marcelo é um cara muito bacana, e aí um dia ele me chamou na sala dele, e a gente estava conversando, despachando algumas ações lá, e ele falou, Tomás, você sabe a razão do seu sucesso? Eu falei, claro que eu sei, chefe. Ele falou, qual é? Eu falei, meu senso de responsabilidade. Ele falou, não, nada disso. Eu falei, o meu network. Ele falou, não, nada disso. Eu falei, então, meu background acadêmico. Não, nada disso. Eu ter passado por agência, cliente, ou seja, meu histórico curricular. Eu, não, nada disso. Eu falei, chefe, então eu não sei. Ele falou, a sua capacidade de contratar gente. Que legal. Eu falei, mas como assim, chefe? Você tem uma capacidade cirúrgica de encontrar boas pessoas no mercado. Então, isso também eu acho que é uma coisa que você perguntou em um determinado momento sobre equipe, né? Realmente isso faz com que o turnover seja baixo, isso faz com que as pessoas, né, sintam, né, essa reciprocidade também, porque eu acho que elas acreditam, né, que foram bem escolhidas e aí acreditam também que estão num time, né, que faz um ambiente leve, né, Tomás? Um ambiente super leve. Aí vem as coisas que a gente falou dos escritórios, a qualidade de vida, a coisa do ambiente, da felicidade no trabalho. Eu vivi muito ali, acompanhei isso várias vezes. E as pessoas não trocam, né? Então, realmente, o Marcelo falou isso, e isso é uma coisa que realmente me chamou muita atenção. Eu não tinha percebido isso, sabe? E eu acho que realmente essa capacidade de escolher gente, as grandes discussões hoje, né, dos RHs e dos CEOs, né, é com relação a essa capacidade de perceber, né, os skills, né? Às vezes mais os soft skills do que os hard skills. Os hard skills são as coisas mais técnicas, né? Que no passado a gente olhava muito. Qual era a formação do Marcelo? Qual o que ele fez de faculdade e tal? Hoje em dia, não. Hoje em dia, os RHs estão atribuindo mais valor aos soft skills, são aqueles skills comportamentais, né? Que são as questões seguintes. Como que o Marcelo se relaciona com os pares? Como que o Marcelo trabalha a questão da liderança? Como que o Marcelo consegue fazer com que a área de marketing dele ultrapasse fronteiras interdepartamentais e ele consiga disseminar essa cabeça brilhante dele para outros departamentos, né? Como é que ele consegue poluir com essas ideias boas outras estruturas, né? Então, é um pouco isso, né? Eu acho que essa capacidade interpessoal que tem a ver com a inteligência emocional, né? Tem a ver com a dinâmica relacional, ou seja, você trafegar por várias áreas, né? Você, por exemplo, tem essa capacidade, ou seja, você fala do mesmo jeito que você fala com um político, você fala com um empresário, como você falou com o Medina outro dia aqui, como você fala com um executivozinho, como é o Tomás que está aqui hoje. Né? Então, quer dizer, esse tráfego, né, entre diferentes perfis, diferentes segmentos, diferentes áreas, né, de atuação do nosso mercado, é hoje considerado pelos RHs como um grande diferencial. Tomás, e essa entrada no mundo literário, né? Eu fui agraciado com fantásticos livros, espetaculares livros. Exatamente. Boa. E eu tive a honra de tê-lo escrevendo também o meu livro, Evoluir é Sua Marca, muito oportuno, no qual você escreveu um prefácio lindíssimo e com muita gentileza. E agora você entrando nessa área da escrita também, de livros muito interessantes. Fala um pouquinho, olha aqui, gente, Felicidade no Trabalho. Interessantíssimo, são vários, né? Fala um pouquinho sobre isso. Essa academia, Marcelo, é uma academia europeia de alta gestão, ela existe há vários anos já, e vários líderes são membros dessa academia, né? Com nomenclaturas diferentes, você tem os conselheiros, você tem os membros de honra, você tem várias categorias lá dentro. Eu ingressei há pouco tempo, há 2 anos, e eles vão lançando temas e você adere ao tema que você possa de alguma maneira contribuir. É um modelo de coautoria, então eu não sou o autor exclusivo do livro, né? Eu estou em coautoria, são vários autores. Vários profissionais. Aí você tem CEO, você tem profissionais de RH, você tem gente de TI aí. Você tem vários, CEO da Amil é um dos autores. E aí você escreve um capítulo sobre o tema, né? E aí quando eu vi o Felicidade no Trabalho e vários outros que você vai ver ali depois, eu te deixei 5 já. Quero ver. Liderança humanitária, uma coisa também que eu acredito muito, né? Essa coisa de você liderar pela sua capacidade como ser humano, né? Não pelo teu crachá, sabe? Não pelo teu poder, não porque você é diretor. Não, você lidera porque as pessoas gostam do seu jeito. As pessoas
atribuem valor à forma com que você demonstra como que a sua cabeça age, né? Então, a liderança humanitária nesse sentido. E o Felicidade no Trabalho, que é um dos que eu acredito muito, né, que a gente até falou um pouco aqui ao longo da entrevista, que é essa questão do lugar do trabalho, você atribuir valor ao local de trabalho, desde a escolha do local, desde o endereço, a escolha do prédio, a decoração, né? Você transformar aquele ambiente num ambiente agradável, num ambiente profícuo, um ambiente que realmente pode trazer bons negócios para a sua empresa, mas que também tenha um atributo de gerar valor e felicidade para quem frequenta. Porque as pessoas recebem um salário, mas não são obrigadas a ficar num lugar que elas não gostam. Sem dúvida. Né? Aquilo ali, se você faz um escritório mal feito, que não é legal, que não é agradável, você está forçando uma barra. Você passa muito mais tempo ali do que em casa. Exatamente. Então tem que ser uma extensão das nossas casas. E, no mínimo, na minha opinião, melhores ou iguais ao que você tem em casa. Sem dúvida. Né? Então, assim, sempre acreditei muito nesse negócio. E aí, voltando, quer dizer, uma coisa que você teve a oportunidade já de ter o seu primeiro bebê, que é o seu primeiro livro exclusivo, né? É o meu sonho ter o primeiro bebê exclusivo. Já tá tendo, mas né? é um caminho. Sem né? dúvida, sem Ou seja, eu já tenho alguns capítulos. Quantos capítulos? São 5 já. Já tenho 5 livros, 5 capítulos em 5 livros, né? Temas diferentes. E a minha ideia é, no futuro, até fazer um compilado desses capítulos e partir, talvez, para um livro exclusivo, onde eu vou contar um pouquinho dessa nossa história. Eu acho que você tem que fazer isso já. Que a gente falou aqui hoje. A sua história é, evidentemente, para todos, não só estudantes, iniciantes, mas também os profissionais da área querem lhe ouvir, querem saber das suas características, curiosidades e, fundamentalmente, o que se tornou, o que fez você, de fato, esse profissional altamente respeitado na área comercial, na área de marketing, que todos, e a grande maioria, seguem e se espelham em você. Tomás, a gente está terminando porque o tempo é cravado, mas eu queria, já que o nosso programa, felizmente, vai para muitos estudantes na área de comunicação, de marketing, de eventos, do entretenimento, e você, com essa experiência, deixa uma mensagem para eles que estão iniciando agora ou começando de fato a trabalhar. O que você deixa para eles para valorizar ainda mais a nossa profissão e continuar? Bom, primeiro, tenho certeza das escolhas, né, no início da sua trajetória profissional, com o que você vai trabalhar. Né? Uma das coisas que eu acho que é muito importante é você gostar do que faz. Né? A minha mulher fala, pô, é impressionante como é que quando você fala do teu trabalho, o seu olho brilha. Né? Eu gosto do que eu faço. Né? Isso tudo que a gente falou aqui ao longo dessa 1 hora, eu falaria... E você trabalha 24 horas, né? Porque o nosso negócio é esse. Né? Quer dizer, quando você tem um insight criativo, você tem no banho. Né? Você tem fumando charuto, né? Você tem de madrugada numa festa, tomando uma golada de uísque, vendo um jogo do Flamengo. Então, essa sacada ou esse insight criativo. Uma vez eu cheguei a comprar um gravador que podia funcionar com água para botar ele dentro do chuveiro. Porque eu tinha uma crença de que a água, quando batia na minha cabeça, ela gerava algumas ideias. Eu comprei um gravador que podia ficar debaixo d'água, só que não funcionou. O negócio funcionou lá durante uns 2 ou 3 dias, que não funcionou aquele negócio. Ficava ali para eu poder gravar as coisas e depois transcrever para um papel. Mas é isso, quer dizer, a gente está o tempo todo, né? E principalmente na questão do relacionamento, que você bem colocou, quer dizer, o relacionamento não está dentro do escritório. Né? Então, se as pessoas acharem que vão cobrar a performance do executivo perguntando ele se ele está no escritório, né? Estão equivocadas. Né? Então, graças a Deus, esse meu período de Record também, existe um entendimento, né, muito forte por parte dos gestores que estão acima da gente, dos presidentes, né, regionais, dessa importância de você estar nos lugares, né, de você estar nos eventos. E te respeitam muito, né? Muito. Isso também ajuda muito, porque às vezes, se eu precisar de ir para Angra numa quinta-feira, eu vou, lógico. Porque o Marcelo está levando para casa dele um executivo que eu não conheço, e eu vou conhecer o cara na casa do Marcelo, andando de barco com o Marcelo na sexta-feira. Business, né? 24 horas. Exatamente. Então, tirar da cabeça essa questão de que no escritório é que o negócio acontece. Né? Às vezes, nem sempre o business vai estar no escritório. Claro. E eu diria que, na maioria das vezes, é fora do escritório que o negócio acontece. Totalmente verdade. Então, essa questão do trabalho, né, da escolha, né, do trabalho certo, vai te dar felicidade, né, vai te dar realização profissional, vai te dar tesão, vai te dar vontade de trabalhar.
né? Porque muitas vezes as pessoas falam, pô, trabalho não é legal, eu discordo, né? Eu não vou parar tão cedo, minha mulher vai brigar comigo, meus filhos vão brigar comigo, mas se eu puder trabalhar até os 90 anos, como o velho Roberto Marinho fez, abriu a TV Globo com 63 anos de idade, né? Quer dizer, se tem um cara que mostrou que não tem tempo para começar uma coisa nova, né? Eu vou seguir essa máxima, porque voltando ao início da minha vida profissional, né? Quando eu comecei nas empresas da minha família, uma das coisas que tinha nas paredes da escola, né? O meu avô, quando criou o grupo educacional, era mente sana in corpore sano. Então é o seguinte, se a gente não tiver fazendo a nossa ginástica, cuidando da nossa alimentação, mas se a gente não tiver com a cabeça boa, a gente não vai a lugar nenhum. Sem dúvida. E uma plaquinha que está na sua mesa, sorrir é contagiante, né? Isso é maravilhoso. É contagioso. É contagioso. Essa placa eu roubei do David Ogilvy. Isso, na verdade, essa autoria não é minha, mas eu boto com o meu nome, né? Mas eu acho que o David vai me perdoar, porque eu estou, na verdade, estimulando uma crença dele, que é essa coisa realmente de que o sorriso contagia. Sem dúvida. Né? E a gente já viu alguns cases, você deve ter visto um case da Coca-Cola, ela fez uma experiência prática, né? De botar uma pessoa sorrindo dentro de um metrô e em 4 minutos o metrô inteiro estava sorrindo. Né? Então, realmente isso contagia. É barato, né? Porque a gente não paga nada para sorrir. Né? E Charles Chaplin já dizia que se a gente puder distribuir no mínimo 50 sorrisos por dia, era a receita que ele deixou para a gente. Que maravilhoso. Bem, eu não tinha dúvida que seria um programa muito especial. Tomás é um profissional que eu admiro, que tenho a honra de trabalhar, e trabalhamos em diversos projetos. Eu não tenho dúvida que todos aqui amaram por uma aula que tivemos, né? O Tomás é um profissional que a gente tem gosto de ouvir, não só pelas suas histórias, pelo seu sorriso contagiante, contagioso, mas fundamentalmente pela sua vontade de fazer bem feito, fazer grandiosamente, entregar bons resultados, e quem está do lado dele quer fazer também junto e viver esse sucesso. Então, Tomás, muitíssimo obrigado. Obrigado pela oportunidade. Muito grato por estar aqui conosco, dando esse depoimento de sucessos e de belíssimos projetos bem feitos. Muito obrigado mesmo. Contem comigo sempre, TVC e Marcelo Alves. É isso, estamos finalizando o programa Marketing Business dessa semana com o Tomás Naves, diretor comercial e marketing da Record TV Rio, esse papo maravilhoso, uma aula, realmente eu não tinha dúvida que seria realmente um programa muito especial pela pessoa que o Tomás é, pela competência que ele tem, pelos projetos que ele desenvolve, quem está do lado dele, trabalha com ele, para ele sabe da importância profissional que ele tem no mercado e dos sucessos que é sinônimo de Tomás Naves. Um forte abraço a todos vocês, obrigado por estar aqui conosco, um forte abraço, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.